Salmos. Davi é o autor da maioria dos salmos, porém, é evidente que alguns foram compostos por outros escritores, e ainda existem dúvidas sobre quem foram os autores de alguns deles. Não obstante, todos eles foram escritos por inspiração do Espírito Santo. Nenhuma outra parte do Antigo Testamento é mais frequentemente citada ou referida no Novo Testamento do que o livro dos Salmos. Cada salmo dirige-se diretamente a Cristo, seja para a sua pessoa, seja para o seu caráter ou ofícios, ou pode conduzir a ele os pensamentos dos crentes. Os salmos são a linguagem do coração do crente, seja para lamentar-se pelo pecado, seja para expressar a sede que sente pela presença de Deus, ou regozijar-se nele. Nas ocasiões em que estivermos carregados de aflições, quando lutamos contra as tentações, ou triunfamos na esperança ou no gozo da libertação, seja quando admiramos a perfeição divina, ou estejamos agradecidos ao Senhor por suas misericórdias, seja quando meditamos em suas verdades, ou nos deleitamos em seu serviço. Os salmos formam uma norma de vida divinamente estabelecida, pela qual podemos julgar a nós mesmos. O valor destes é muito grande a partir desse ponto de vista, e sua utilização aumentará com o crescimento da verdadeira fé no coração. O Espírito Santo nos ajuda a orar quando utilizamos as expressões do salmista. Se nos familiarizarmos com os salmos em todas as nossas petições perante o trono da graça, ou em nossas confissões ou ações de graça, poderemos ser assistidos por eles. Qualquer que seja a devota emoção que nos embargue, um desejo piedoso, uma santa esperança, tristeza ou gozo, nos salmos podemos encontrar as palavras de consolo, um falar que não pode ser condenado. Na linguagem deste livro divino, têm sido elevadas ao trono da graça as orações e os louvores da igreja, século após século. Salmo 1. Versículos 1 ao 3, a santidade e a felicidade do homem piedoso. Do 4 ao 6, o pecado e a desgraça do homem mau. A base e o juízo de ambos. Versículo 1 ao 3. Meditar na palavra de Deus é discorrer acerca das grandes questões nelas contidas, com a íntima aplicação da mente e da concentração no pensar. Devemos nos referir constantemente à palavra de Deus como a regra de nossas atitudes e a fonte de nosso consolo. Devemos tê-la de noite e de dia em nosso pensamento. Com este propósito, todo momento é oportuno. Versículos 4 ao 6. Os ímpios não são o contrário dos justos, tanto em caráter como em estado. Os ímpios não são assim. São dirigidos pelo conselho dos maus, pelo caminho dos pecadores para satisfazerem. Os ímpios são o contrário dos justos. Os ímpios são o contrário dos justos. O contrário deles. Tanto em caráter como em estado. Os ímpios não são assim. Versículo 4. São dirigidos pelo conselho dos maus, pelo caminho dos pecadores, para satisfazerem a sede dos escarnecedores. Não se deleitam na lei de Deus, não dão frutos, a não ser os que são maus. Os justos são como árvores férteis e úteis. Os ímpios são como um fio que é levado pelo vento, como pó que o dono de um terreno deseja eliminar porque não serve para coisa alguma. De acordo com Deus, eles não são valiosos, por mais que seja o valor que atribuem a si mesmos. São facilmente levados de um lado para o outro
por todo o vento de tentação. O joio pode estar no meio do trigo por um tempo, porém, vem aquele que tem em sua mão a foice afiada e que limpará o solo completamente. Os que por seus próprios pecados e atitudes nécias são como joio, encontrar-se-ão diante do redemoinho e do fogo da ira divina. O destino do ímpio já está definido, porém, cada vez que o pecador sensibiliza-se quanto à sua culpa e miséria, pode ser admitido pelo Senhor Jesus Cristo, que é o caminho vivo na companhia dos justos, e chegar a ser uma nova criatura nele. Agora, terá novos desejos, novos prazeres, esperanças, temores, penas, companhias e ocupações. Os seus pensamentos, palavras e ações são transformados. Entra em um novo estado e tem um novo caráter. Eis que todas as coisas são feitas novas através da graça divina, que transforma a alma para ser conforme a imagem do Redentor. Quão diferente é o caráter e o final do ímpio.